Mas o trabalho do cerimonial, né, como a Adriana disse, como é a gestão do evento como um todo, o tempo todo tá acontecendo coisa, o tempo todo. Vamos postar conteúdo para você que deseja atuar como cerimonialista de casamento ou então já trabalha nessa área, mas deseja se capacitar ainda mais. No nosso vídeo de hoje, nós queremos falar para vocês as diferenças entre assessoria e cerimonial de casamento e o que envolve cada uma. Sim, na verdade, nós só queremos lembrar, né, que esse conteúdo ele vai ser direcionado para cerimonial, né? Nós não vamos tratar sobre assessoria nesse momento. Apesar de nós algumas vezes falarmos o termo assessoria, né? Mas o nosso foco agora é estar cuidando e preparando esse material exclusivamente para quem deseja, né, atuar ou já atua com cerimonial de casamento, né? E quando nós falamos de assessoria, nós queremos dizer de uma assessoria completa, né? Então, quando os noivos contratam uma assessoria completa, o cerimonial já está incluso nisso, né? Agora, quando os noivos contratam o cerimonial, a assessoria não necessariamente está inclusa, né? Sim, eu até já fiz atendimentos, né, em que os noivos achavam que cada assessoria era independente uma da outra, né, até mesmo com valores independentes. Mas na verdade a assessoria completa ela tem dentro dela mais outras duas modalidades, né? Que é a assessoria intermediária e a assessoria final, né? Ou chamado cerimonial. Sim, também importante falar que o cerimonialista, apesar de ele entrar, né, em uma etapa final da organização de um casamento, né, nós não acreditamos que é possível um cerimonial, uma cerimonialista, né, entregar um excelente trabalho entrando ali no cenário do casamento nas vésperas, né, ali faltando uma semana para o casamento. Então, nós acreditamos que isso tem que ser, apesar de ser o cerimonial, mas esse trabalho tem que começar muito antes. Porém, como a Adriana disse, hoje o nosso foco não é se aprofundar no cerimonial, e sim explicar quais são as diferenças entre um e outro. Nós vamos fazer um próximo vídeo para entrar de forma detalhada nessa questão do cerimonial. Agora então, nós queremos também começar falando para vocês como eram as festas antigamente, né? Porque hoje essa necessidade de ter um profissional especializado cuidando das festas para os noivos. Bom, antigamente, né, as festas estamos falando de há muitos anos atrás, né? As festas eram num formato mais simples, num formato menor. Muitas vezes os casamentos, na grande maioria das vezes, eram organizados pelas mães, né? E ali com 2, 3 fornecedores, o casamento já era organizado, né? Então as mães, os buffets naquela época, eles já se responsabilizavam normalmente por muitas questões, né? Com decoração, com a música, assim, algumas vezes os docinhos eram feitos fora, né? Sem ser o buffet, mas eram poucos fornecedores, né? A festa ela tinha praticamente o horário de início ali para cerimônia, recepção, e logo que se servia o bolo, né, no casamento, mais um pouquinho a festa já encerrava. Era uma coisa assim bem curta. Algumas eram tão compactas, né, que era o famoso bolo champanhe. Então depois da cerimônia era servido um bolo champanhe apenas para os noivos receberem os cumprimentos e já se encerrava. Então não era como hoje em dia, né? Não existia o número de fornecedores e os casamentos também não eram assim com tantos profissionais envolvidos, né? A expectativa era sempre bem menor e tudo acabava bem mais cedo, né? Sim, na verdade, como a Adriana disse, né, não só hoje tem uma infinidade de áreas, mas eu também acho que o ponto principal disso é a infinidade de fornecedores. Porque, como você disse, né, antes tudo concentrava praticamente no buffet, né?
Sim. Hoje a gente tem não só das grandes áreas, né, como fotógrafo, decorador, docinho, mas também a gente tem aí, só na parte de papelaria tem várias coisas, tem empresa só para lacinho de bem casado, para papel de bem casado. Então, dentro dessa infinidade de áreas e fornecedores, que veio a necessidade, né, de uma assessoria, de uma cerimonialista, para que conseguisse direcionar os noivos em tudo isso, né? Sim, nós temos visto, né, que como no mundo corporativo tudo se especializou, né? Então Sim. todas as áreas foram extremamente fragmentadas. Na festa aconteceu a mesma coisa, né? Sim. Então tudo aquilo que o buffet fazia foi desmembrado. Então hoje nós temos ali a empresa de buffet, barman separado, doce separado, bem casados, o bolo cenográfico e por aí vai, né? Sim. Uma infinidade de fornecedores. E outra questão também, as festas elas passaram a ser agora atualmente, né, um verdadeiro evento. Então nós fazemos toda uma programação para que a festa dure muitas horas. Sim. Então temos ali na parte musical, temos DJ, temos banda, às vezes até mais alguma atração ainda. Então se faz necessário o gerenciamento, né, de um profissional para que cuide de tudo isso, né? Sim, e na verdade então agora entrando, né, no qual o papel da assessoria, né, de casamento. Na verdade, o papel da assessoria ele é muito mais amplo, né? Como nós falamos aqui no início, estamos falando de uma assessoria completa, né? Então, é um profissional que ele é responsável pela elaboração do evento como um todo. Não escolhendo pelos noivos, né? Mas sim direcionando, gerenciando todas essas escolhas, né? Sim, como nós falamos, né, anteriormente, como eu falei, são tantos fornecedores, tantas escolhas, tantas contratações, orçamentos, valores. Então você imagine se de cada fornecedor, pelo menos das áreas mais volumosas em valores, né, for necessário orçamentos com 3, 4 opções, então vocês imaginem com quantos fornecedores uma assessoria precisa ter contato, né, para apresentar isso para os noivos, para que eles façam as escolhas, né? Sim. O papel da assessoria não é de uma escolha final. O papel da assessoria é apresentar as melhores opções para o casal, né? Para que eles façam as escolhas, né? Sim, eu ia falar só que é ser uma ponte segura, né? Sim. Entre o fornecedor e os noivos, né? Para que eles façam escolhas mais seguras, né? Muitas vezes não perca tanto tempo indo atrás de fornecedores que não tem a ver com o estilo do casamento, ou então não tem a ver até mesmo com o estilo do orçamento, né? O perfil do orçamento. Sim, e nós vemos, né, muitas clientes até comentam sobre essa questão que a Aline está falando, né? Existe até uma perda de tempo, né, dos noivos quando eles não têm uma empresa de assessoria, porque eles acabam solicitando orçamentos, fazendo visitas a fornecedores que não se enquadram dentro do perfil deles, tanto do perfil financeiro quanto do perfil do estilo do casamento deles, né? Sim. Então a assessoria, um papel fundamental, né, que eu considero é otimizar o tempo dos noivos, né? Sim. Então, falando de assessoria, né, por onde ela começa, na verdade a assessoria começa justamente nisso que nós estamos falando. Começa por traçar o perfil dos noivos. Então, o perfil de estilo, o perfil de o que eles imaginam para o casamento, o perfil orçamentário. Então, tudo isso para conseguir direcionar ainda mais esses noivos para as melhores contratações, né? Sim, isso é fundamental, né? Isso já começa ali nas primeiras reuniões, onde precisa haver essa relação de empatia com a empresa de assessoria que você os noivos vão contratar, né? Para que a assessoria possa realmente identificar aquilo que vai ser o melhor para aquele casal, né? Sim. Qual o melhor fornecedor, qual o melhor caminho, porque muitas vezes nem eles têm noção do que fazer e por onde começar, né? Sim, e aí a partir disso que a assessoria recomenda então profissionais que irão se enquadrar em tudo isso que os noivos esperam, né? Apresentar todos esses fornecedores, como nós falamos, lembrando sempre que a escolha final
é dos noivos, né? Não é nunca da assessoria. E também a assessoria faz um papel muito importante de acompanhar nas reuniões com os fornecedores, né? Porque muitos deles nem sequer conhecem uns aos outros. Sim, isso é fundamental, né? Essa questão do acompanhamento nas reuniões. Nós temos assim vários relatos de noivas que elas se sentem muito mais seguras e muito mais confiantes quando a empresa de assessoria as acompanha nas reuniões. Porque, como elas dizem, muitas vezes dá a impressão que estão falando grego para ela, né? Sim. Então a empresa de assessoria está ali exatamente isso, para traduzir, né? Para facilitar, para que tudo fique mais fácil, mais rápido, né? Sim. E gaste menos tempo da nossa cliente, né? Sim, dar também uma orientação financeira mais realista, porque é o que a gente fala que vocês que trabalham já com isso ou vão começar a trabalhar com isso vão perceber que muitos noivos não imaginam, né, quanto custa o sonho deles. Então isso também é um papel da assessoria, de dar essa orientação realista, elaborar as planilhas, né, junto com os noivos de gastos. Também entender isso é fundamental, entender qual é a prioridade para os noivos. Porque muitas vezes a assessoria sabe que numa festa, por exemplo, o buffet é fundamental, né? Servir ali os convidados, ter uma boa comida, mas aí a hora que você vai conversar com os noivos, a prioridade deles é outra, né? Por eles tudo bem servir uma coisa mais simples, mais básica. Então, entender a prioridade dos noivos também é um ponto muito importante. Sim, e isso precisa ter, né, a questão da sensibilidade, né, da empresa de assessoria em estar mostrando as áreas de maior importância, né, e respeitando qual a prioridade para o casal, né? Sim. Outro ponto importante também ainda da assessoria é a questão de verificar os contratos, né? Porque como a gente fala para as noivas que nós casamos todos os finais de semana, né? A noiva tá casando pela primeira vez. Então, muitos contratos, né? Nós como assessores ou cerimonialistas, nós temos contato com isso o tempo todo, desse contrato. Então, pra gente é algo familiar, pra noiva não. Então, muitas vezes ela não vai observar ali naquele contrato quanto tempo em questão de horas trabalhadas, né, o profissional vai ficar na festa, ou então despesas extras que estavam ali no contrato constando e ela não tinha visto, só fica sabendo na semana, né? Então, tem pontos do contrato que cabe à assessoria sinalizar. Sim, até mesmo cláusulas, por exemplo, como estamos passando, né, no momento, essa situação, né, da pandemia, então cláusulas de adiamento, cláusulas de cancelamento, então são detalhes que cabem à assessoria estar fazendo essa análise, né? Quando Sim. os noivos contratam uma empresa especializada na organização do casamento, é para que eles tenham essa facilidade de ter alguém cuidando de todos esses detalhes, né? De estar fazendo toda essa análise para eles, né? Sim, administrar também prazos de entregas, né? Como docinhos, convites, coisas muitas vezes que eles compram até fora, né? Da própria cidade. Então, administrar todos esses prazos para pagamento também, sinalizar os noivos, né? Todo mês ali do que deve ser feito, também entra como um papel da assessoria. E uma questão super importante, né, para fazer aí, claro que em parceria com os noivos, é a montagem de toda a programação, né? A programação da cerimônia, a programação da recepção, tudo aquilo que vai acontecer com detalhes. Nós procuramos fazer essa reunião com os noivos, estar anotando os nomes de todas as pessoas que participarão do cerimonial, com quem eles querem que as fotos sejam feitas. Então, assim, claro que nada vai ficar mecânico, mas eles já vão entender e saber tudo que vai estar acontecendo no dia, né? Sim, eu acho que eu até acrescentaria mais em relação a isso, que é elaborar um cronograma, um planejamento como um todo, né? Sim. Se tratando nesse caso como assessoria completa, é um cronograma como um todo no sentido de desde a organização, né? Sim. Então, por exemplo, noivos que chegam pra gente com um ano de antecedência. Então, a gente vai montar o planejamento de cada mês e inclusive do dia, como a Adriana falou, né? Então, se tratando dessa assessoria super completa, né? E claro também
além do dia do casamento, porque como nós falamos inicialmente, uma assessoria completa está inclusa nela o cerimonial. Mas agora nós vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre o cerimonial, né? Que na verdade o cerimonial nós aqui gostamos de chamar, né, de assessoria final. Porque como nós dissemos, nós não acreditamos que dá para você entregar um melhor trabalho, um trabalho de excelência, entrando no cenário do casamento faltando uma semana, né? Então, realmente, por isso que a gente gosta de chamar de assessoria final. Sim, na verdade, esse prazo ele é fundamental para que, agora vamos usar bastante o termo, né, o cerimonialista ou a cerimonialista, Sim. ela possa, então, entender qual o perfil desse casal com todas as contratações que eles já fizeram. Sim. Então agora é a hora em que vai ser feita essa reunião e os noivos então vão trazer todas essas informações, né, para essa empresa de cerimonial, para que tudo ali seja relacionado. Quem é o buffet, quem é foto, quem é a música. Sim. Então, não tem mais agora uma questão de escolha ou de indicação, mas só de analisar e estar colhendo todos esses dados. Quem são os profissionais, de estar tendo o contato de todos esses profissionais, de estar ali também tendo cópia dos contratos para estar fazendo a checagem dos horários, né? Horário que banda vai chegar, horário de entrega dos doces. Sim, na verdade, a cerimonialista, né, o cerimonialista, como a Adriana disse, ele também tem um trabalho muito grande dentro de uma festa, né, ele também tem um trabalho de extrema importância, só que a presença dele entra mais para o final da organização, e não só no dia, entra mais para o final da organização do que todo aquele trabalho mais amplo que a assessoria tem, né? E também é importante falar nessa questão do cerimonialista que os noivos muitas vezes ou eles têm tempo, né, nessa questão para organizar o casamento sozinha, ou por uma questão financeira, ou nós também já vimos noivos que gostam sim dessa parte de organizar, de fazer todas as contratações, mas os noivos eles entendem que eles realmente precisam de uma pessoa para orquestrar tudo isso, né? Para realmente administrar tudo aquilo que eles já contrataram e todo aquele trabalho feito por eles. Então também é aí que entra o cerimonial. Sim, é super importante, né, essa questão desse gerenciamento do dia, né? Super importante essa questão dos prazos, de desse alinhamento com todos os fornecedores. Muitas vezes os fornecedores não se conhecem, né? Então o cerimonial ele vai estar fazendo essa junção, né? Muitas vezes existe até uma apresentação, né? Então, a hora que nós estamos lá no dia da montagem, chega a banda. Então, banda, olha, esse daqui é o responsável do espaço, esse daqui é o responsável do buffet. Olha, aqui você tem um camarim, aqui você tem um banheiro. Sim. Então o cerimonial ele são detalhes, né, bem profundos na verdade, e que ao decorrer do nosso conteúdo a gente vai estar sempre passando, né? Sim, na verdade até cerimonialista que assiste a gente aqui, se o fornecedor não te falou isso, então a gente vai te falar e vai te contar que não só os noivos valorizam muito o nosso trabalho, né? Ali como nós falamos, para orquestrar tudo aquilo que eles já contrataram, já fizeram, mas vários fornecedores verbalizam pra gente que a nossa presença ali é fundamental até mesmo para eles. Então, como nós falamos, realmente o nosso papel é fundamental. Falando sobre a questão rapidinho de montar os roteiros, né, como a Adriana tinha falado, questão de roteiro e cronograma, né, isso é muito importante no trabalho da assessoria, do cerimonial, porque muitas vezes os noivos, eles contrataram tudo, né? Organizaram assim em questão de contratações, mas não de horário. Então quando a gente vai perguntar assim pra eles, tá legal, você contratou tal empresa de docinho, mas então que horas que eles vão entregar? Eu não sei, eu não combinei isso, tinha que ter combinado.
Então, assim, essa montagem do cronograma e do roteiro junto com os noivos é muito importante. Porque, como nós falamos, às vezes eles fizeram todas as contratações, mas elas não estão em ordem ali, vamos dizer, né? Sim, agora eu falo que é uma coxa de retalhos, né? Então, são muitos fornecedores. Sim. E a empresa de cerimonial, então, vai costurar, né, tudo isso para que o evento saia o mais organizado possível, desde a sua preparação, desde a sua montagem, nas entregas, né, na preparação da decoração, em todos os horários. Então, o cerimonial, nós acreditamos que ele precisa participar de todas as etapas, né? Sim, também falando que o papel do cerimonial, né, na questão de cumprir todos os protocolos e formalidades, né, que tem ali na hora da cerimônia mesmo, né? Porque afinal, o cerimonial cuida disso, um cerimonialista, né? Cuida ali do momento da cerimônia, de todo o cortejo, em relação aos padrinhos, em relação às entradas, até mesmo os músicos que estarão tocando no dia, né? O que vai tocar em cada entrada, o que foi combinado, conferir tudo isso. Então, o cerimonialista também entra nessa questão. Sim, esse é um momento fundamental, né, a importância ali do cerimonial, porque é uma parte, vamos dizer, de muita expectativa, com Sim. muitas pessoas envolvidas, porque depois, quando se chega na recepção, as coisas, vamos dizer, elas são importantes também, né, mas os convidados estão nas suas mesas, estão nos seus lugares. Quando se está na cerimônia, todo o foco está para aquilo que o cerimonial está organizando. Sim. Então, é total responsabilidade do cerimonial de estar fazendo, como a Aline disse, né, essas entradas todas do cortejo, conforme foi combinado na programação feita com os noivos. Sim, não só isso também, ainda falando da cerimônia e até na festa, também tem a questão de que o cerimonial tá ali para otimizar as fotos protocolares, né? Então, a gente vê bastante isso no nosso dia a dia, que claro que a gente não tá ali para fazer o papel do fotógrafo, né? Sempre em parceria com o fotógrafo, a gente tá ali para otimizar o tempo. Olha, então já combinou com a noiva que ela quer foto com tal pessoa, então já vamos procurar, já vamos deixar a pessoa ali do lado, né? Para otimizar esse tempo. Isso também é importante, dar esse apoio para os profissionais que estão ali em volta e também dar apoio 100% para os noivos. Sim, na verdade os fotógrafos gostam muito, né? Uhum. São eles quem falam, nossa, quando eu vejo que tem um cerimonial ali que eu sei que vai trabalhar, que vai fazer legal, é super importante para que as fotos rendam, né, para que aquele período ali não seja tão demorado, né, já Sim. trazer as pessoas importantes para aqueles momentos ali que precisam ser feitos. Então, normalmente os fotógrafos são quem mais elogiam, né? Sim, e um momento chave, assim, que o cerimonial se faz, assim, muito importante, que até a gente depois vai ter um vídeo só sobre isso, né, porque vale a pena falar e explicar melhor isso, é a transição entre cerimônia e festa. Então, assim, precisa mesmo, essa hora é a hora que você, cerimonialista, precisa ter uma excelente equipe, porque nesse momento tá acontecendo a saída dos padrinhos, as fotos protocolares, ao mesmo tempo a gente tem uma pessoa da nossa equipe lá fora, né, posicionando os padrinhos. Também precisa, a hora que os noivos saem da cerimônia, né, e vão pra festa, a gente deixa uma menina nossa, né, que junto com eles, exatamente. E também precisa de uma outra pessoa na equipe já lá na festa, na recepção, recebendo os convidados. Então, esse é um momento muito chave da assessoria, né, que precisa ali de um cuidado especial com os noivos. Sim, depende até mesmo na entrada dos convidados, na recepção, né? Se for uma festa, por exemplo, setorizada ou de lugares marcados, a equipe precisa ser ainda maior. Então, eu falo, é um momento em que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Sim. Como a Aline descreveu, saída dos noivos, saída dos padrinhos, início da recepção. Sim. Muitos convidados nem vão na cerimônia e vão direto para a festa. Então, já tem que ter uma equipe lá. Sim. Então, é um momento, assim, que nós precisamos estar ali bem atentas, né?
e prestando atenção nos horários também, né? Sim, porque na verdade o apoio é muito grande não só com os noivos, mas a cerimonialista, né, ou cerimonialista tá ali para dar um apoio para a festa como um todo, né? Sim. Tem que também ter um apoio para os convidados que estão ali chegando, muitas vezes se localizando, né, ali onde irão sentar. Um apoio também em questão dos fornecedores, né? Uma coisa que a gente sabe para possíveis imprevistos, porque se você não trabalha com cerimonial ainda, né, você vai começar a trabalhar, saiba que existirão imprevistos. Inclusive, no decorrer aqui dos nossos vídeos, vamos contar para vocês também diversos imprevistos que nós já tivemos para que vocês não passem com isso. Também é um papel do cerimonial, né? Tá ali para resolver tudo isso. É como eu sempre falo, é tudo aquilo que não cabe no papel, né? Sim, é verdade. Não tem como exemplificar assim, colocar num descritivo, né, do trabalho de um cerimonial, situações que podem ocorrer, né? Sim. E que ocorrem, né? Sim. Claro que não sistematicamente, mas às vezes acontece uma coisa, ou outra festa acontece outra. E são esses detalhes que nós queremos, ao decorrer do nosso conteúdo, a gente vai passando para vocês. Sim, então como nós falamos, né, cabe ao cerimonial no dia, né, ali, orquestrar o evento como um todo, fazer uma ponte com todos, né, entre fornecedor, os noivos, os convidados, né? Sempre tá ali por perto, conseguindo realmente cuidar de todo mundo e principalmente nós acreditamos muito nisso e nós temos bons resultados com isso, que é o cerimonial ficar até o fim da festa, né? Nós somos sempre os últimos a ir embora, né? Junto com os noivos. Então, nós fazemos questão de colocar os noivos no carro, fazer toda a conferência, né, para que eles tenham essa memória. Nós temos várias fotos, né, nessa hora, assim, fotos no pôr do sol com os noivos, porque aquilo, aonde nós encontramos esse casal, eles vão comentar: nossa, vocês ficaram com a gente até o final, né? Isso é super importante para eles e importante também para nós. Se nós assumimos a responsabilidade, né, de todo o cuidado daquele casamento e daquele casal, então para nós o trabalho só vai se encerrar quando os noivos já não estão mais ali, né? Sim. É claro que aí envolve toda a desmontagem, né, mas isso fica para um outro vídeo, né? Sim, é porque na verdade, como nós falamos, né, o cerimonial, só pegando aqui de comparação uma outra área do casamento, né, que seria no caso o fotógrafo. O fotógrafo chega uma hora do casamento ali, né, que são sempre as mesmas fotos. Já não tem muito mais, né? Ele já tá ali na festa por 5, 6 horas. Então, tanto é que também isso tá em contrato, né? Mas normalmente os profissionais que nós trabalhamos conversam com os noivos: olha, você quer mais alguma foto, né? Tudo mais, porque os principais já jogou o buquê, já fez tudo, então as fotos já, vamos dizer, se encerraram. Mas o trabalho do cerimonial, né? Como a Adriana disse, como é a gestão do evento como um todo, o tempo todo tá acontecendo coisa, o tempo todo, inclusive nessa finalização, né? Sim, com certeza, né? Nós já tivemos ali situações, né, que tivemos que resolver quando tínhamos ali 10, 15 pessoas na festa, junto com os noivos, né? Sim. Então, e se a gente não tivesse ali, como que ia ser, né? Sim. Mas isso, como nós falamos, né, nós vamos passando para vocês aí no decorrer dos nossos conteúdos, né? Sim. Então, pra gente encerrar, na verdade, nós queremos explicar para vocês, né, que a maioria dos profissionais que organizam casamento, se você é um deles, já deve imaginar isso, assim como nós, trabalhamos com 3 modalidades, né? Trabalhamos com a assessoria completa, como nós explicamos para vocês, trabalhamos com a assessoria parcial, que nesse caso da assessoria parcial é quando os noivos já chegam com algumas coisas contratadas, né, algumas coisas já fechadas, e aí nesse meio do caminho a gente entra, e também trabalhamos com o cerimonial, ou então no caso, como nós gostamos de chamar, a assessoria final, que entra realmente ali há alguns meses, faltando alguns meses para o casamento. Então, nós trabalhamos dessa forma, porém o nosso foco aqui realmente do nosso canal, né, do nosso Instagram, o nosso conteúdo será voltado para cerimonial. Nós vamos nos aprofundar nisso.
Sempre deixando claro que a assessoria, de uma maneira geral, não é um pacote, nós não acreditamos nisso. Sim. Nós realmente acreditamos que a assessoria, ela é algo personalizado para cada noivo. Então, assim, tem noivos que vão chegar até nós em uma etapa de nem ter escolhido a data ainda e eles de fato precisarão de uma assessoria completa. Tem alguns noivos que vão chegar já realmente com tudo contratado, né? Todos os fechamentos já feitos do casamento, mas eles acreditam que precisa de alguém para orquestrar tudo isso, eles acreditam que precisa de alguém para administrar tudo isso que eles fizeram. Então, cada assessoria tem a sua importância, tem o seu lugar, né? E por isso que nós vamos tratar aqui sobre assessoria final e sobre cerimonial de casamento. Sim, é um trabalho extremamente gratificante, Sim. Né? Nós temos aí a oportunidade de estar trabalhando com um dia de muita alegria na vida Sim. das pessoas, né? Então pode ter certeza que é um trabalho muito prazeroso. Sim, se você já trabalha como cerimonialista, nos conte aqui, que pra gente é importante saber, né, quem tá aqui junto com a gente. Se você também, ou no caso não trabalha, deseja começar a atuar nessa área e ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, pode nos mandar aqui também, que a gente vai responder com o maior prazer. E até o próximo vídeo. Até!